E antes de você gastar o seu dinheiro no iPhone 15 Pro Max, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque ele é sim um dos iPhones mais completos já feitos. E está bem aquecido no mercado de usados e recondicionados, mas tem um defeito que pouca gente fala, e que aparece justamente quando você mais exige do aparelho. E hoje eu vou te mostrar 5 pontos reais que fazem o iPhone 15 Pro Max valer a pena aí no dia a dia, bem além da especificação técnica. E no final, vou falar 2 principais problemas também, então fique comigo nesse vídeo. O iPhone 15 Pro Max não é um celular para todo mundo. Ele é um smartphone pensado para quem usa o telefone como ferramenta. Trabalho, criação de conteúdos, consumo pesado e longevidade. Então, não é apenas sobre um hype que ele já teve. É sobre entender se ele faz sentido para você daqui uns 3, 4 até 5 anos. E o primeiro grande ponto é a sua construção, que ele é em titânio, e também a sua tela. Muita gente resumiu isso ele é muito bonito, mas não é só isso. O titânio muda 3 coisas importantes: peso, equilíbrio na mão e a sensação térmica. O iPhone 15 Pro Max é mais leve do que o 14 Pro Max, por exemplo, e isso faz uma diferença real em uso prolongado. E além disso, o acabamento escovado reduz as marcas de dedo e passa uma sensação muito mais profissional, e combinando com essa traseira fosca e design de câmera, deixa esse smartphone super premium atualmente. E é um celular que parece um equipamento, realmente não parece um brinquedo. E a tela do iPhone 15 Pro Max é um daqueles pontos que você percebe na hora. É uma tela grande, muito nítida, com cores equilibradas e um excelente brilho para uso em ambientes internos e externos. O 120 Hz faz toda a diferença na fluidez do sistema. Rolagem, animações, troca de apps, tudo acontece de forma natural e sem trancos. E a ilha dinâmica completa essa experiência. Ela transforma notificações, músicas, mapas e atividades em algo visual, rápido e bem funcional. E não é só estética, é informação no momento certo, sem interromper o que você está fazendo. E somando tudo, a tela do 15 Pro Max entrega uma experiência suave, intuitiva e extremamente agradável no uso diário. E o próximo tópico é o botão de ação, que é um daqueles recursos que você só entende depois que usa. E já adianto que cada um tem uma particularidade, seja em trabalho, estudos no dia a dia, em que recursos precisam estar disponíveis de forma rápida. Então, ele não é somente um botão físico diferente ali no smartphone. Ele é um atalho direto para você fazer muito mais no smartphone. Você pode configurar para câmeras, por exemplo, gravar vídeos, notas rápidas, automações, modo foco, lanterna e até comandos personalizados. E depois de se acostumar, voltar para aquele botão antigo até parece que é um atraso, isso aí eu confesso. E o próximo tópico é o A17 Pro, o primeiro chip de 3 nanômetros da Apple. Mas o mais importante não é o número, é o comportamento. E esse processador entrega, tá? Ou seja, entrega estabilidade, desempenho sustentado e uma fluidez real no sistema também. Jogos pesados, edição de vídeos em 4K, apps profissionais, multitarefas, o iPhone simplesmente não engasga. Aplicativos básicos do dia a dia nem se fala, roda de boa com os pés nas costas. E aqui entra um ponto-chave também, ou seja, longevidade. Esse é um celular que vai continuar rápido por muitos anos, mesmo com atualizações futuras do iOS. E o iOS é um sistema rápido e fluido e traz ferramentas que atende praticamente todos os usuários de smartphone hoje em dia. E como sempre queremos tudo muito rápido, sem atrasos ou demora, esse processador está sempre pronto para te entregar o máximo de desempenho. E a mudança para o USB-C no iPhone 15 Pro Max foi feita assim de um jeito certo. Isso não é um detalhe, é uma virada de chave no uso do smartphone. Não é só trocar ali o formato de cabo, é mudar completamente a forma como o iPhone se conecta com o mundo. Com o USB tipo C, o iPhone 15 Pro Max faz você entrar em um padrão universal. Transferências de arquivos muito rápidas, especialmente para quem trabalha com fotos e vídeos. Você pode conectar SSDs externos, hubs, leitores de cartões, monitores sem gambiarras e sem adaptadores estranhos. E isso muda o fluxo de trabalho na prática. Você grava, conecta, transfere e continua tudo muito numa boa. Para criadores de conteúdo, esse ganho não é conforto, é tempo economizado. E um outro ponto importante é a compatibilidade. Se você vem de modelos mais antigos, essa mudança é absurda de boa. Em qualquer lugar,
carro, trabalho, aeroporto, hotel, você encontra um cabo USB tipo C. Isso significa que se a bateria apertar, você consegue recarregar o seu smartphone de forma rápida em praticamente qualquer lugar e não depende mais daquele cabo específico que seria a entrada Lightning. E tem mais, tá? O MagSafe continua sendo um dos recursos mais práticos do ecossistema Apple. Ele foi lançado lá no iPhone 12, a gente sabe, e tá por aqui também. E ele traz um carregamento sem fio estável, acessórios magnéticos, suporte veiculares, carteiras, enfim, tudo funciona de forma simples e confiável. E o NFC é um outro ponto que trabalha em silêncio, mas é essencial e integrado ao sistema. Você não pensa nele, ele simplesmente funciona. Dá para cadastrar o seu cartão de crédito ou débito e fazer seus pagamentos na maquininha, por exemplo, de forma prática e rápida usando o seu iPhone. E agora a gente cai num tópico chamado bateria. E eu acredito que o iPhone 15 Pro Max entrega um desempenho bacana. E não é só duração, é consistência. Em uso leve, aquele perfil que passa o dia em redes sociais, mensagens, música, algumas fotos e navegação, o aparelho tranquilamente atravessa o dia todo e ainda termina a noite com carga sobrando. É o tipo de uso em que você simplesmente esquece o carregador, de forma bem básica. Já no uso moderado, que é onde a maioria das pessoas se encontra, que são redes sociais, vídeos, câmeras, GPS, trabalho e um pouco mais de tela ligada, o iPhone 15 Pro Max também tem um comportamento estável. Ele pode chegar até o final do dia sem aquela necessidade de economizar a bateria, mas depende do seu uso. Agora, indo para uso pesados, com gravações longas, edição de vídeo, jogos mais pesados, aplicativos profissionais e tal, a autonomia naturalmente cai. Mas ainda assim, ele entrega algo bacana, né? Que é uma previsibilidade. Você sabe quanto ele consome, você sabe até onde pode ir e isso assim muda completamente a experiência de uso. Não é um celular que te abandona ali no meio do trabalho, por exemplo. Ele pode exigir até uma recarga extra em dias extremos, mas nada que surpreenda negativamente. E agora a gente chega num tópico que todo mundo compra iPhone, que são as câmeras. E o conjunto de câmeras do iPhone 15 Pro Max é bem confiável. Durante o dia, a câmera principal entrega fotos muito equilibradas, trazendo aí cores naturais, excelente faixa dinâmica e um nível de detalhes que aguenta um zoom e um recorte sem perder qualidade. E ele acerta muito bem entre o balanço de nitidez e processamento. Não exagera e não tem muita coisa artificial. Isso faz diferença para quem edita depois. E à noite, o modo noturno entra de forma inteligente. Ele só ativa quando realmente precisa e ajusta o tempo de exposição automaticamente. Isso significa resultados de fotos mais claras com a boa preservação de sombras sem estourar as luzes, dando aquele aspecto que está muito iluminado. E na gravação de vídeos, essa câmera é o grande destaque. 4K estável, ótima leitura de luz, excelente controle de ruído e um nível de consistência que poucas câmeras de smartphones entregam. É a câmera que você sabe que vai funcionar em qualquer situação. E aí vem a grande angular, que é perfeita para ambientes, arquiteturas, paisagens e vídeos mais abertos. Durante o dia, ela se comporta muito bem. Boa nitidez no centro da imagem, cores coerentes com a câmera principal e uma distorção bem controlada também. À noite, o modo noturno ajuda bastante, mas aqui já aparecem os limites do sensor. Ela entrega imagens utilizáveis, mas com menos detalhes e mais suavização do que a câmera principal. Na gravação de vídeo, ela é excelente para vlogs, ambientes internos e cenas dinâmicas, principalmente por manter uma boa estabilização e consistência de cor. E agora a gente parte para a teleobjetiva, né? Ou seja, a câmera zoom. E aqui é onde o iPhone 15 Pro Max também se diferencia. Durante o dia, o zoom entrega um nível de detalhes bacana e que, assim, impressiona. Fotos nítidas, uma compressão de fundo bonita e resultados que parecem ser de uma câmera dedicada, né? Uma câmera top. E à noite, a teleobjetiva depende mais de condições de boa iluminação. Em ambientes bem iluminados, o modo noturno consegue bons resultados. Em locais com baixa luz, o sistema tende a alternar para a câmera principal para manter a qualidade. E para você que quer gravar seus vídeos, seja de modo profissional para o dia a dia, o iPhone 15 Pro Max brilha. Gravações em 4K, ótima estabilização, cores consistentes entre as câmeras e um comportamento muito previsível e mudanças de luz. Os modos profissionais permitem mais controles e o foco automático é rápido, confiável e bem suave. É o tipo de câmera que você liga, grava e sabe qual material vai vir, seja para redes sociais ou projetos mais sérios. E como nem
tudo são flores, agora vamos aos problemas que eu acredito que existe nesse smartphone. E o primeiro problema é nele mesmo, tá bom? Ou seja, o iPhone 15 Pro Max esquenta sim, ainda mais em tarefas mais exigentes, ou seja, jogos pesados, gravações longas em 4K, edição direta no aparelho, o smartphone acaba aquecendo. Não chega a ser algo perigoso, mas é perceptível e pode incomodar em usos extremos dependendo da condição. E isso é um preço, que você paga por um processador muito potente e a construção em titânio que não é tão boa nessa questão de dissipar o calor. E outro ponto é o preço, que mesmo no mercado de usados ou recondicionados, o pessoal ainda está pedindo um valor um pouquinho elevado. É um smartphone muito bom e o preço acaba ficando um pouco alto mesmo. E para concluir, o iPhone 15 Pro Max super vale a pena e ele é para pessoas exigentes e que quer ter um bom smartphone e não quer pagar tão caro nos modelos mais novos. Mas deixa aqui nos comentários, você compraria o iPhone 15 Pro Max ou tá de olho no modelo mais novo? Assim que eu ver, eu vou responder. Mas o vídeo de hoje foi esse, obrigado por ter chegado até aqui, até a próxima e valeu!